Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar que se titula Reducción de costos mediante ensayos virtuales. Mi nombre es Rosa de los Santos y en esta oportunidad los voy a estar acompañando como moderadora. En principio les comento que somos una empresa de servicios de ingeniería, contamos con oficinas en Argentina y Chile y desde hace más de 12 años somos representantes en Latinoamérica de Dassault Systems, que es un líder mundial de diseño de software y simulación. Nuestra idea como empresa no es solo ser vendedores de software, sino proveer una solución completa para acercarnos al cliente con una propuesta de software, con una oferta de capacitaciones y con un acompañamiento de servicios para que sea un desarrollo en conjunto, tanto en implementaciones de herramientas de software como en proyectos de ingeniería. Entonces, en nombres de Solar Ingeniería y Dassault Systems, les agradezco por su participación e interés en esta temática clave para la industria y el contexto actual. Antes de comenzar, les hago unas breves aclaraciones. Esta sesión tendrá una duración menor a 1 hora. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, por lo que si desean pueden ir escribiéndolas en el chat en cualquier momento. Y el webinar está siendo grabado, así que en los próximos días les vamos a enviar el enlace. Bueno, hoy hablaremos de cómo las simulaciones y ensayos virtuales, además de acelerar el desarrollo de productos, permiten reducir significativamente los costos asociados a prototipos físicos, a pruebas destructivas y a tiempos de validación. A lo largo del webinar vamos a conocer casos prácticos, tecnologías actuales y mejores prácticas que están transformando la forma en que diseñamos, evaluamos y optimizamos productos en distintas industrias. Les presento a nuestros expositores del día de hoy. Por un lado tenemos a Leandro Garvin, que se desempeña actualmente como gerente de ventas de simulación en Dassault Systems y nos compartirá su experiencia sobre cómo las empresas están utilizando ensayos virtuales para ser más competitivas y sostenibles. Y por el otro lado, Lucas Delgado, que es el responsable de soporte de diseño y simulación en Solar Ingeniería y presentará técnicas y recomendaciones para aprovechar al máximo estas herramientas en proyectos de distinta complejidad y alcance. Ahora sí, para comenzar, le cedo la palabra entonces a Leandro. Excelente, só um ratito. Vale, está mirando acá mi pantalla? Sí, sí, se ve. Vale, vale, excelente. Novamente, muito buenos dias a todos. Muito gusto estar acá hoje. Muitas graças também a Solaer por fazer esse plano e realmente fazer essa fecha como um webinar para falarmos sobre simulação e como simulação se pode exatamente fazer toda essa parte de redução de custos. Vamos a falar muito sobre essa parte de inovação. E, bueno, como Rosa falou, mi nombre es Leandro. Eu sou exatamente lo responsável por manejar toda essa parte de simulação para desenvolvimento de negócios por toda a Latinoamérica. Estou ubicado acá em São Paulo. Eu sou engenheiro com maestria nessa parte de simulação. Eu já trabalho com esse tipo de tecnologia há mais de 20 anos, ok? E, bueno, esse acá são todos meus contatos. Estou totalmente à disposição para falar de uma maneira muito mais dedicada, claro, depois dessa charla com vós. Bueno, ¿y por qué simulación es importante? Simulación es muy importante principalmente para prever cómo se va a hacer el comportamiento estructural, fluido dinámico, enfatica de los materiales, de los componentes. Se puede ser un componente solo, pero también una ensamblaje. Essa parte de costos realmente é muito importante, como barrar os costos, como barrar a parte de time to marketing e como barrar os costos de prototipos. Me vou falar muito sobre isso e exatamente com a parte de casos reais, casos de êxitos reais, como os clientes de nós outros de acá, de Latinoamérica, não me vou mostrar, não me vou, por exemplo, mostrar casos de êxitos de Japão, de Estados Unidos, de China, de Alemanha. Não, me vou falar acá de casos de êxitos acá, de nossa região acá de Latinoamérica, falar sobre essa parte de inovação e como, claro, ganhar market share por intermédio da tecnologia e, claro, como simplificar os processos, como tratar essa parte de experiência dos usuários. De todo isto, de acordo com minha percepção, de acordo com minha opinião,
De todo isto, o mais importante é exatamente os costos. Costos, bajar costos. Eu tenho uma broma que é, se costos é como unha, se não bajar, cresce. Todas as empresas têm exatamente o desafio de bajar costos. Costo de logística, costo de matéria-prima, costo de pós-vendas, costo de materiais, por exemplo, de matéria-prima, como eu falei. Todas as empresas têm este desafio de bajar custos. E simulação se empieza a exatamente a ajudar este tipo de desafio, não? E nós temos a metodologia que se chama ModSim. O que é ModSim? Modeling Simulation. Modeling Simulation. O método tradicional que nós compreendemos que é só depois da parte de modelagem se empieza a hacer a parte de simulação. Pero isso, nós falamos que é um quilombo, porque demora semanas ou talvez meses de trabalho, não? E o que é ModSim? ModSim é, durante o processo de desenvolvimento, durante o processo de desenho do produto, de desenho final, de arquitetura de produto, de conceito de produto, se empieza a ser a parte de validação virtual. Ou seja, é a integração de CAD-CAM. CAD-CAM. Computer Aided Design com Computer Aided Engineering. Eu sou um tipo de CAI. Eu sou um tipo de Computer Aided Engineering. E esta é exatamente a metodologia ModSim. A integração entre modelagem e simulação, diminuindo de semanas para dias de trabalho ou talvez para horas de trabalho. Esta é a metodologia que temos nós outros, totalmente integrado, por exemplo, em um ambiente SolidWorks. Me vou mostrar mais sobre isso mais adelante acá. E o que nós outros entendemos que são os benefícios, as vantagens para as empresas, não? Acelerar o tempo de vendas, ou seja, o tempo de accelerate de time to market é mais rápido para o mercado. Trabalhar com a parte de inovação, ou seja, trabalhar além da barreira de inovação, bajar costos de prototipo, costos de compliance, costos de garantia, custo de pós-venda, custo de logística, distintos tipos de costos que têm as companhias, aumentar, claro, a eficiência operacional e, claro, também os custos de TI trabalhando em nuvem. Nós temos exatamente a parte híbrida. Vos, como usuário, se pode trabalhar localmente, mas também se pode trabalhar em nuvem. Vou falar sobre isso também. E para os usuários? O que é importante para os usuários? Para os usuários é importante porque é um ambiente totalmente integrado, ou seja, trabalhando com ModSim, Modeling Simulation, totalmente ubicado em SolidWorks. A experiência de los usuários é muito importante porque hace bem e hace rápido. Esta é exatamente a estratégia, a ser bem feito e rápido. Compreensível, trabalhando com distintos tipos de física, física acústica, física fluida, física estrutural, física eletromagnética. Ou seja, o que é simulação? É o estudo de distintos tipos de física, é um emprego, é trabalhar com distintos tipos de metodologias matemáticas para simular distintos tipos de fenômenos físicos. Multidisciplinar, estrutural, fluido, eletromagnetismo, a parte de multicorpos, plásticos, todo em lo mesmo ambiente. Trabalhando em cloud, em la nuvem ou localmente. Como eu falei para vos, nós temos esta parte híbrida. Escalável, se empieza de uma maneira mais leviana e se vai aumentando os módulos de acordo com tua necessidade e trabalhar também de uma forma totalmente colaborativa. E o que estas são as tendências? As tendências que nós charlamos é
toda essa parte de robotics, internet de las cosas, eletrificação, pero o que nós falamos muito é de inteligência artificial. Inteligência artificial. Nós acá de Dassault temos nossa própria inteligência artificial, que se chama Aura. Aura é a inteligência artificial industrial de Dassault. Ok? Temos nossa própria inteligência artificial para te ajudar em lo processo de validação, para te ajudar durante o processo de desenho de produtos também. E o que nós queremos aumentar? A inovação, design space exploration, a otimização, o manejo da complexidade e, claro, a confiança. E o que queremos barrar? Costos, 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 costos. Barrar costos. Novamente, la broma. Costos é que nem unha. Se não cortar, cresce. Necessitamos barrar costos, não? E como podemos fazer isso? A integração de SolidWorks, que você está totalmente acostumado a trabalhar, junto com a plataforma 3D Experience Works. O que é a plataforma 3D Experience Works? É uma plataforma completa de engenharia. Engenharia mecânica, elétrica, química, logística, engenharia de materiais, totalmente ubicado em um mesmo sistema, em uma mesma plataforma, que se vai desde a um impacto, desde a uma queda livre de uma fuselagem a cada avião, até uma análise de fluido e estrutura, como você está mirando acá, trabalhando também com a parte de realidade aumentada, realidade virtual e também cidades inteligentes. Esta é uma plataforma completa de engenharia que nós brindamos para o mercado, para totalmente ubicada em nuvem também. Ok? Em resumo, temos os CADs. Os CADs que teremos os sistemas de desenho é SolidWorks e CATIA. Estou ubicado acá, na parte de simulação, é exatamente o que me vou falar hoje. Manufatura, marketing e vendas e governança. Qual é o desafio que tenho? É a integração de SolidWorks com o portafólio Simulia. E o que é o portafólio Simulia? Claro, onde está ubicado a metodologia MODSIM, Model and Simulation. É uma plataforma muito ampla de simulação de distintos tipos de metodologias matemáticas para emprego de distintos tipos de físicas, desde a parte estrutural, otimização, fluidodinâmica, injeção de polímeros, eletromagnetismo. Me vou explicar um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais em detalhe este para vós. E, claro, para os 12 tipos de mercados que temos acá. Bueno, Dassault tem a estratégia exatamente para fazer uma separação em todo o mercado em 12 contenidos: automotriz, aeroespacial, energia, industrial equipment, indústria avançada, humanas, a parte de barcos. Bueno, são 12 tipos de indústria que nós trabalhamos brindando para o mercado toda a tecnologia que desenvolvemos. Me gusta muito desta próxima pantalla porque é exatamente como os franceses falam, é um pupurri. Mira cá. Onde está a pantalla? Porque é uma pantalla um pouco pesada, tem distintos vídeos acá também. Vamos a ver. Esta acá é um pupurri. É um exemplo, uma ilustração de distintos tipos de simulação que temos nós em toda a parte estrutural. Por exemplo, estampagem, por exemplo, não linearidade, por exemplo, análise de estanqueidade, que é um contato entre a parte metálica e cálcio, por exemplo, tanto a parte de crash, que é o impacto, como também de crush, que é o esmagamento, por exemplo, blow molding, que é para simulação
de processos de soplado, queda libre, ou seja, distintos tipos de aplicação que temos nosotros com grande objetivo de bajar costos, costos de prototipo, costos de matéria-prima, costos de desenvolvimento, distintos tipos de costos que, novamente, todas as companhias têm exatamente este desafio de bajar costos. Que mais? Temos esta parte de otimização. Esta parte de otimização, normalmente as pessoas se veem à cabeça. Não, otimização é só para impressão 3D. Não. Otimização com o objetivo de bajar peso é principalmente para bajar costos, como você está mirando acá, bajar costos, pero também a parte de forja, a parte de fundição, para maquinados também, sim, é possível fazer uma otimização estrutural para maquinados, não é problema. Normalmente a gente se empieza solo, no, otimização topológica é solo para impressão 3D, não. Nosotros podemos, durante o processo de desenvolvimento, durante o processo de cálculo, meter restrição de manufatura, de fundição, de forja, de maquinado, que seja para se ter uma peça orgânica, como vocês podem mirar acá. Este acá é exatamente o processo, o workflow que temos. Depois que temos, por exemplo, acá um design space, ou seja, um blocón. Desse blocón, nós metemos três coisas: propriedade de los materiais, as condições de contorno, as condições de carregamento. O software exatamente vai brindar a vós uma geometria totalmente orgânica, claro, com restrição de manufatura. Se é maquinado, se é forjado, se é fundição, se é de impressão 3D, que seja, com o objetivo de bajar custos de matéria-prima. Este tipo de tecnologia se tem muitas aplicações para maquinado e para fundição. Tem muitas aplicações. O que mais temos? Eletromagnetismo, tanto para baixa frequência como sensores, como sensores, motores elétricos também, como também para alta frequência, trabalhando principalmente com antenas, com microondas, simulação da parte eletrônica de electromagnetic compatibility, compatibilidade eletromagnética e interferência eletromagnética. Como este tipo de solver também tem um solver de escoamento de fluidos, podemos trabalhar com a parte de resfriamento também das partes das placas eletrônicas e propagação, que acá em Latinoamérica não se tem muitos desenvolvimentos nessa parte de raio-x, nessa parte de tomógrafos, não? Pero também é possível fazer esse tipo de simulação. O que mais temos? A parte de ruído, Noise, Vibration and Harshness, NVH, que é exatamente a junção de distintas metodologias matemáticas para fazer uma previsão de como vai ser o ruído devido a uma vibração. Por exemplo, está vibrando acá, a fuselagem acá do avião está vibrando. Quanto de ruído para o conforto acústico podemos fazer esse tipo de simulação utilizando uma ferramenta que chamamos de Wave6. Wave6 é uma ferramenta acá da SO para simulação de NVH. Um tipo de simulação que também temos, fluido dinâmico, tanto para simulação interna, como é uma válvula acá, por exemplo, com uma simulação externa, como a parte de aerodinâmica também, e também para câmbio térmico, trabalhando com condução, convecção natural ou forçada, e também radiação. Também simulamos radiação térmica. Pero o que mais me encanta desta parte de simulação é esta parte de plásticos. Plásticos é muito interessante, porque a possibilidade de bajar custos é muito ampla, muito ampla. Por exemplo, mira que este tipo de componente está
totalmente o erro, os defeitos que tem este tipo de componente. Mira acá os defeitos cosméticos que você está mirando e míralo a la veo. Míralo a la veo desse tipo de componente. Temos exatamente software, temos tecnologia para simular este tipo de efeito, hacer o balanceamento de los canales de injeção. E mira acá uma estatística que nós hacemos acá em Dassault. Nós hacemos uma estatística com mais ou menos 1.100 usuários de SolidWorks, não? Para retrabajo em lo modelo. Ou seja, vocês fazem o desenho do modelo, fazem o maquinado, metem o modelo em uma máquina para fazer toda a parte de llenado, pero a primeira vez não está fazendo a injeção, não está fazendo a injeção. 25% hace o retrabajo uma vez. Ou seja, hace lo maquinado, mete em la máquina, não está trabalhando de uma forma correta. Vamos retirar, ¿no? O modelo e fazer um retrabajo. 39% hace o retrabajo 2 vezes. 23% hace o retrabajo 3 vezes, pero mira este 6% acá. Lo molde nunca funciona. Ustedes se pueden imaginar los costos disso? Mira que interessante. Como podemos bajar costo por intermédio da tecnologia? É um dado real, Ou seja, quando você hace a simulação, vocês não vão fazer retrabalho. Por quê? Porque vocês têm a certeza que o modelo irá ser peças de acordo. E temos só 3 módulos para esta parte de injeção plástica. SolidWorks Standard, que hace toda a parte de llenado, solo llenado e também linha de soldadura. La parte de SolidWorks Simulation Professional, que hace toda esta parte de llenado, linha de soldadura, pero também balanceamento de canales e também injeção com gás, por exemplo. E SolidWorks Simulation Plastics, SolidWorks Plastics Premium, que hace a parte de alabeo. ¿Por quê? Porque vocês metem acá os canais de refrigeração. Os canais de refrigeração têm uma contribuição muito grande para o alabeo do componente. Por isso que a grande parte dos negócios que cerramos acá é exatamente com este módulo, SolidWorks Plastics Premium. E uma coisa que, por último, que me encanta muito é otimização. Otimização de injeção, otimização estrutural, otimização de fluido dinâmico, otimização eletromagnética, distintos tipos de otimização para bajar custos, ¿no? Mira, acá temos uma botella e queremos bajar o espessor desta botella, pero queremos aumentar a rigidez desta botella. Software, onde devo meter estas costillas exatamente para bajar o espessor, para economia de material e aumentar a rigidez. De uma maneira totalmente automática, o software faz esse tipo de modificação para você. E, novamente, totalmente paramétrica e de forma automática. Este é um outro exemplo de otimização estrutural de um braço de suspensão de um coche. Todos os carregamentos se vêm pelo neumático e depois hace um cascateamento das forças, não? Software, me gostaria de um braço de suspensão mais leviano, pero soportando todos os carregamentos do neumático. Mira, o software de uma forma automática se vai cambiando a geometria com restrição de tensão, com restrição de fatiga, com restrição de espessor, com restrição que queira. Me encanta esta parte de otimização. Podemos fazer uma análise tanto de DOE, Design of Experiment, como também trabalhando com algoritmo genético.
Nosotros tenemos tecnologías no solo para esta parte estrutural, ¿no? Para optimización estrutural, como también la parte fluidodinámica. Mira, cambio de la válvula. Novamente, de uma forma totalmente automática, tanto para escoamento interno, para diminuir para diminuir a perda de carga, como também escoamento externo, como este acá para a parte de aerodinâmica. Trabalhamos também com a parte de calor, cambio de calor, vai cambiando a geometria para se ter o melhor cambio de calor, inclusive também para aletas, para cambio de calor. Bueno, me encanta esta parte de otimização, me encanta. ¿Por quê? Porque esta é exatamente uma tecnologia muito simples e muito fácil de fazer a justificativa de inversão em tecnologia com o objetivo de bajar custo. Me encanta esse tipo de tecnologia. E bueno, temos tanto a parte de SolidWorks trabalhando on-premise, trabalhando localmente, ok? E dentro de SolidWorks temos praticamente 4 módulos de simulação. A parte de multicorpos, a parte estrutural, a parte fluidodinâmico e a parte de injeção por moldeo. Ok? Lenado, alabeo, como estava mostrando para vós. E a parte estrutural, nós utilizamos os solver Cosmos. Pero também temos a parte de nuvem, ok? Trabalhando em nuvem, tanto a parte estrutural, a parte fluidodinâmico e a parte eletromagnetismo. Pero um câmbio muito importante que temos acá, trabalhando localmente, trabalhamos com o solver Cosmos e em la nuvem trabalhamos com o Abacus. Abacus é exatamente o solver mais grande que temos. É o líder de mercado, principalmente para análises muito complexas. Um exemplo, queda livre. Um exemplo, soplado. Um exemplo, impacto. Abacus é um software espetacular para análises complexas. E também temos a possibilidade de fazer a implementação tanto de Abacus quanto de CST, que é a parte de eletromagnetismo, de uma maneira local. E para que você pode ter uma percepção melhor, uma percepção mais detalhada de como podemos fazer esse tipo de implementação, vamos mirar primeiramente no designer. Ou seja, para ser validação virtual, você está acostumado a trabalhar com SolidWorks. Temos 3 módulos de SolidWorks para a parte estrutural. Standard, Professional e Premium, pero acá também temos SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Plastics e também a parte de multicorpos. Pero também temos a parte de Simula Desktop para trabalhar localmente com o software mais avançado, ou seja, para os analysts, são para a gente mais avançada, principalmente que se tem maestria, doutoramento em simulação, pero também temos intermédios, trabalhando em la nuvem, ok? Com a parte de 3D Experience Works, que podemos fazer a implementação tanto para os designers como para os intermédios, que são os engineering, como também para os analysts. Ou seja, este todo acá é um pupurri, como os franceses falam, de los módulos que temos dessa parte de simulação. E vamos falar sobre nuvem. Os custos, quando você está trabalhando localmente, os custos que você está mirando é exatamente os custos de hardware. Pero quais são os custos ocultos? Os custos que vocês não estão mirando, os hidden costs. Mira, total cost ownership, o custo de pertencimento, manutenção, manejo de las licencias, depreciação. Ou seja, quando vocês trabalham na nuvem, vocês conseguem bajar custos. É por isso que temos, exatamente por isso que brindamos ao mercado tanto a parte local como também nuvem.
o cliente que hace a decisão. E vamos falar por último acá de casos de êxitos. Casos de êxitos como Resemin, de Peru. Novamente, não me vou falar de casos de êxito de Japão, de Estados Unidos, de Alemanha. Não, vamos falar de casos de êxitos acá. Somos latinos. Resemin, uma empresa de Peru. E mira uma coisa muito interessante que os tipos de Resemin estão fazendo. Com simulação, eles conseguem fazer a venda de 2 vezes de mais produtos devido à utilização de simulação, barrando custos, trabalhando mais com customização. Mira que tipo de aplicação que tem Resemin. É um tipo de aplicação muito severa. Desculpa, não está no vídeo, me vou meter no vídeo acá. É um tipo de simulação muito severa que hace, é para mineração, porque é uma máquina muito grande para mineração, que hace toda a parte de perfuramento, ou seja, perfura aquela rocha, depois se saca, mete a bomba, explode. É para mineração. É muita vibração, muita fatiga de los materiais e temos também a possibilidade de fazer um remelo digital. ¿Por quê? Porque eles meteram acelerômetros, sensores em la máquina para ter uma correlação de dados, tanto virtual quanto experimental. Temos também esta possibilidade de fazer esse tipo de coisa. E mira, análise de fatiga de los materiais. ¿Para quê? Bajar costos. Que mais? Haceram a parte de crash test para Falling Objective Protector Structure. É uma normativa que se chama ROPS. Ou seja, tem 5 metros a um peso de 2.027 quilos. Mira acá no vídeo. Que a intenção é fazer um teste de segurança. Ok? Um teste de segurança exatamente acá na cabina deste equipo acá. E eles fazem exatamente este tipo de crash test. É uma queda livre, pero se tem muito custos envolvidos acá. Mira, hace o desenho, prototipo, prueba física. Não está atendendo a normativa. Cambia o desenho, prototipo, prueba física. Não está atendendo. Este looping é muito custoso. Então, eles fazem exatamente a simulação deste tipo de coisa para que fazer só um prototipo. Mira acá. Falling Objective Protector Structure. Hace um prototipo com a certeza que irá atender toda a normativa. Ok? Outro caso de êxito, acá de Brasil. Caloi, bicicletas. Ou seja, diminuir o tempo de lançamento de novas versões. Estão trabalhando em e-bikes, bicicletas elétricas também, e para atendimento de normativas internacionais. E mira que interessante, normalmente hace 20 prototipos por mês. Sabe quantos estão fazendo hoje? Um prototipo, barrando custos de prototipo. E mira que tipo de ensaio que eles fazem. Acá é a simulação de impacto, ok, para atendimento da normativa. E acá é exatamente o ensaio mecânico, ensaio físico. Mira o nível de erro que temos acá. Menos de 5% de erro. Ou seja, simulação funciona. Simulação funciona muito para bajar custos. Bueno, esta acá é o QR Code exatamente de la comunidade de simulação que temos acá em Dassault. E se vocês têm interesse, esta acá é o QR Code de meu LinkedIn. Estou totalmente disponível para falar com vós de uma maneira mais detalhada. E agora vamos falar com Lucas, que Lucas irá fazer exatamente uma demonstração de como hace esse tipo de simulação dentro de SolidWorks. Lucas, com vos, meu amigo. Hola, buen día, ¿cómo va? Un gusto. Bueno, como comentaba Leandro, Leandro mostró un montón de ejemplos. Voy a ir compartiendo pantalla, un segundo.
Ahí díganme si se está viendo. No sé, Rosa o Leandro, si pueden ver ustedes. Bien, perfecto. Bueno, Leandro mostró un montón de ejemplos, un montón de normativas que podemos intentar verificar utilizando todas las herramientas de simulación. Nombró los 3 niveles que tenemos de simulación, lo que viene a ser SolidWorks Simulation, simulación en la plataforma Trick Experience y después irse a algo más para un analista mucho más especialista, como puede ser Abacus o CST. Em, la idea ahora es bajar todo esto a tierra y mostrar en un ejemplo sencillo que lo podría aplicar cualquier diseñador en su día a día, cómo podemos hacer esta reducción de costos, principalmente enfocados en reducir la cantidad de prototipos que tenemos que hacer. Es un ejemplo muy sencillo. Básicamente la idea es hacer el diseño de esta cubierta de una sierra de banco, donde tenemos un único objetivo. Si bien esta parte tiene un rol estructural, no nos vamos a enfocar en eso, sino que nos vamos a enfocar en lo que son las vibraciones. Em, Nosotros acá tenemos un motor eléctrico conectado con una reductora a la sierra, y la sierra, en su trabajo de ir cortando los diferentes materiales, se puede desbalancear. eh, es mucho más propensa a desbalancearse que el motor. Si nosotros acá podemos avanzar un poquito, podemos ver que conociendo la velocidad del motor y la relación de reducción podemos sacar la velocidad de la sierra, y cuando la sierra comienza a desbalancearse va a empezar a generar una vibración en la frecuencia asociada a su velocidad de rotación, que son estos 18,3 Hz. Si nosotros construimos una cubierta cuya frecuencia natural está cerca de ese valor, lo que va a pasar es que va a entrar en resonancia y va a vibrar un montón. ¿Cómo lo haríamos tradicionalmente? Podríamos hacer algunas estimaciones a mano. Si bien es una forma compleja, eso también lo complejiza un poco, pero podríamos hacer algunas estimaciones a mano, hacer un diseño, fabricar ese diseño y probarlo. Si ese diseño no funciona, tenemos que volver a hacer todo de vuelta. Y no sé, por ejemplo, mostraba Leandro hace un rato el ejemplo de los moldes, la cantidad de moldes que hay que hacer para llegar al molde que funciona. Esto sería algo similar. Eso involucra costos, involucra tiempo, y en definitiva todo termina siendo costos. La idea es reducir costos. Entonces, lo que queremos ahora es llegar a un diseño bajando el peso, que es muy importante porque más peso significa más costo de material, y en otras industrias como la aeronáutica, más peso puede significar no volar. Entonces, siempre buscamos bajar el peso, pero cumplir con el objetivo, que en este caso, para tener una tolerancia, vamos a fijar que la frecuencia natural del primer modo natural sea un 30% superior a la frecuencia de giro de la sierra. Si esto lo pasamos a números, buscamos que la primera frecuencia natural sean 23,8 Hz. Voy a abrir SolidWorks. Yo ya tengo el modelo preparado. Está bien hacer la protección. Podemos ver que muy fácilmente con las herramientas de propiedades de masa podemos verificar el peso. Tenemos un peso de más o menos 267 gramos. eh, y esto lo vamos a usar como un parámetro de diseño. Lo primero, vamos a validar si el diseño actual cumple con el objetivo de frecuencia. Entonces, simplemente accediendo a la parte de add-ins y abriendo SolidWorks Simulation, ya podemos empezar a simular. Obviamente, esto es un proceso relativamente rápido, pero que no podemos hacer en la extensión del webinar. Yo ya tengo los casos de estudio preparados. Lo único que vamos a hacer acá es correr la simulación para que veamos que es muy rápido, no es algo que demora mucho tiempo. Eh, yo acá tengo el caso de estudio, en el cual tengo ya preparada la simulación con las respectivas condiciones de borde. Incluso tengo el mallado, acá lo podemos observar. Y simplemente vamos a correrla. Esta simulación lo que va a ser buscar los modos naturales de vibración de esta pieza. Obviamente esto tiene cargado las propiedades de los materiales, tiene toda la información geométrica, pero nos va a permitir rápidamente, vamos a ver ahora que es muy rápido el tiempo de simulación, obtener
¿Cuál es la frecuencia del primer modo? Que en definitiva es la que nos interesa para saber si vamos a tener problemas con la vibración de la sierra. Aguardamos unos instantes, no debería demorar demasiado, y ya tenemos un resultado. Entonces, lo primero, podemos ver cómo es el modo de vibración, que si bien en este caso no nos interesa, sí podemos ver que si la vibración es muy excesiva, podemos llegar a tener algún problema de que la protección empiece a tocar con la sierra, entonces lo podemos tener en cuenta. Pero lo que nos interesa acá es este, esta frecuencia de 18,7 Hz. Entonces, si volvemos a la presentación, nosotros estamos buscando el objetivo de 23,8, o sea que no lo estamos cumpliendo. Porque, ¿esto qué significa? Que seguramente vamos a tener modos naturales de mayor frecuencia que van a interferir con la vibración de la sierra. Esto hubiese significado construir esta parte, probarla y darnos cuenta que no funcionaba y volver a hacer el diseño. Pero como ya hicimos el ensayo y ya hicimos la simulación, sabemos que esta parte no funciona. Entonces vamos a aplicar un cambio que va a ser simplemente, si vamos al caso de estudio 2, voy a activar esta configuración. SolidWorks tiene la ventaja de poder trabajar con diferentes configuraciones de una misma parte. Y no se llegó a ver porque el cambio es muy sutil, pero lo que se hizo fue incrementar el espesor de pared de 3 a 4 milímetros. Esto tiene un incremento más o menos del 30%, porque no todas las partes se incrementan en espesor, un 30% del peso, que lo podemos chequear entrando de vuelta a las propiedades de masa. Vemos que ahora ya tenemos 348 gramos en vez de los 267 que teníamos antes. Entonces vamos a volver a probar la simulación sobre esta parte, la vamos a correr y vamos a ver si esta modificación de aumento de espesor nos permite cumplir con la frecuencia objetivo. Muy rápidamente ya tenemos un resultado, vemos que el modo natural no cambia mucho, es muy similar la forma, pero sí cambia la frecuencia. Tenemos 25 Hz, ya estamos por arriba del objetivo, pero aumentamos un 30% el peso. Entonces, podríamos dejarlo acá, podríamos construir esta parte va a funcionar, pero no es totalmente eficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar otra configuración en la cual volvemos al espesor de 3 milímetros, pero agregamos algunos refuerzos externos. Podemos ver acá, tenemos solamente estos refuerzos, lo cual representa solamente un incremento de aproximadamente un 1% en el peso. Nuevamente podemos verificarlo, vemos que estamos en 270 gramos. Si esto funcionase, sería muchísimo mejor que incrementar el espesor de la pared, porque significa muchísimo menos material. Vamos a hacer la prueba, lo vamos a simular y vamos a ver cómo va. Segundo, ahí estamos. Como ven, el tiempo de corrida es muy bajo, es una parte sencilla y permite muy rápidamente observar los resultados. Vemos que estamos por abajo del objetivo. Si bien estamos por arriba de la frecuencia de la sierra, nosotros planteamos una tolerancia de un 30%. Entonces, este diseño es mucho mejor que el original porque tenemos una frecuencia más alta, no hay mucho incremento de peso, pero no estamos donde queremos estar. Así que vamos a hacer una última prueba, que es la iteración número 4, en donde cambiamos la posición de las costillas y las ponemos en el lado de adentro. El incremento de peso es muy similar, seguimos alrededor del 1%, lo podemos verificar rápidamente, 271 gramos, un poquitito más que cuando las costillas estaban afuera, pero sigue siendo muy poco incremento de peso, y vamos a correr esta última simulación. Ya tenemos un resultado y vemos 27 Hz. Por lo tanto, este modelo con un incremento del peso del 1% respecto al modelo original ya cumple con el objetivo que seteamos. Si volvemos un poco a la presentación, tenemos acá una tabla de resumen en la cual tenemos qué pasó en cada una de las iteraciones. La primera iteración era la de menor peso, pero no cumplía el objetivo. La segunda tenía un peso bastante más grande cumpliendo el objetivo,
pero no era lo más eficiente. Probamos la alternativa a la tercera y mejoró, pero no llegó al objetivo. Y con la cuarta alternativa, la cuarta iteración, logramos con una reducción de peso mínima de un 1% alcanzar el objetivo de frecuencia e incluso excederlo. O sea que esto se podría seguir iterando y seguir buscando mejores soluciones. Pero en resumen, simplemente en media hora, es un estimado, 4 iteraciones y sin haber construido ningún prototipo, logramos llegar a un diseño que funciona, que es barato porque es el menor peso que pudimos encontrar. Y esto lo puede hacer cualquier diseñador en su día a día. Podemos integrar, como decía Leandro, el ciclo de modelado con el ciclo de simulación y lograr bajar los costos, en definitiva. Esto mismo que hicimos acá, ahora les voy a mostrar un pequeño video que, como son muchas más simulaciones, quizás tarda un poco más de corrida y no tiene tanto sentido mostrarlo en vivo, pero voy a abrir un pequeño video que básicamente es muy parecido a lo que ya mostró Leandro en la plataforma, pero aprovechando que SolidWorks es un software de diseño paramétrico, nosotros podemos definir diferentes parámetros de nuestra pieza, como puede ser el alto de las aletas, el espesor, la cantidad de aletas que pongo, el ancho, y puedo tenerlo definido como un parámetro. Y después pedirle al solver que los vaya iterando y que vaya buscando cuál es la mejor solución. Para eso definimos unas constraints, que son lo que sí o sí tiene que cumplir la pieza. Acá vemos que la temperatura máxima tiene que ser 76 grados, el estrés máximo tiene que ser de 21,6 y la frecuencia tiene que ser mayor, la frecuencia del primer modo neutral tiene que ser mayor a 1000 Hz. Y el objetivo, que es minimizar el peso, lo vemos acá abajo, queda un poco tapado. Entonces, el programa simplemente empieza a analizar diferentes casos, empieza a iterar y empieza a buscar cuál es la mejor solución. Esto va a tardar un poco más de correr porque son muchas simulaciones, pero no va a tardar más de media hora y nos va a permitir obtener un resultado habiendo probado 43 alternativas distintas donde reducimos el peso al mínimo y cumplimos con todos los objetivos. Si nos fijamos, tenemos respecto a la inicial, acá se llega a ver una reducción importante. Bajamos más del 50% el peso. Y, perdón, 50, 30%. Y esto lo hacemos sin haber hecho ningún prototipo, incluso sin casi ninguna asistencia del usuario. El usuario define el modelo, define los parámetros, define los objetivos y lo pone a correr. Y obtiene 43 pruebas distintas que hubiese sido impensado hacerlo con ensayos físicos. Bueno, eh, no los aburro más, eso era más o menos lo que tenía para mostrar. La idea era llevarlo a un ejemplo sencillo de aplicación. No sé, Leandro, si tenés algo para comentar, algo que querés aportar. Sí, sí, gracias por la presentación técnica acá, Lucas. Estaba